Não tem como você pensar na justiça com implicações sociais, políticas e econômicas sem trazer para dentro do projeto o projeto da cruz. O projeto da cruz. Ou seja, a igreja, o homem e a mulher que quiser nesse país se envolver com justiça, não vai imaginar que a sua igreja vai ter ibope, que será reconhecida na mídia, que vai aumentar a membresia. Aliás, isso é uma coisa que a gente percebe nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, é que a luta pela justiça era sempre luta de uma voz minoritária, mesmo que representando grandes maiorias. Mas é a voz do que clama no deserto, é a voz do vaqueiro Amós, é a voz do João Batista, indignado com a corrupção do templo, que não quer mais vestir orlas sacerdotais, vestimentas sacerdotais, nem vai mais comer o pão da propiciação, que é direito do sacerdote, e vai comer gafanhoto com abdômen proteico, mel silvestre, e vai se vestir com roupa de pele de camelo. Me animo que nesse Brasil de mais de 180 milhões de habitantes, tenhamos aqui um grupo significativo em relação aos nossos outros encontros, mas ainda muito pequeno em relação à população brasileira. Isso não me desanima, aliás, isso me anima. Se a justiça que estiver no nosso coração for a justiça como virtude do Espírito Santo, justiça de Deus, se a justiça que estiver no nosso coração for uma justiça mais profunda do que a dos escribas e fariseus, e se a justiça que estiver no nosso coração for aquele tipo de justiça que aguça a nossa fome e a nossa sede ao ponto de buscarmos-la permanentemente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, eu vou explicar daqui a pouco, se por acaso eu esquecer, alguém me lembra, explica aí esse negócio destas coisas, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oração e intercessão, para que o Espírito venha e nos traga a justiça como virtude de Deus, como presença de Deus. Só vive a bem-aventurança chamada de humilde de espírito ou de pobre em espírito, quem é visitado pelo Espírito. Só chora o choro dessa bem-aventurança quem precisa de um consolador. Esse choro da bem-aventurança não é o choro porque você recebeu um bico na canela, porque alguém tirou o seu dinheiro, porque roubou o seu bem, não é porque morreu um parente seu. Esse choro da bem-aventurança é o choro do ser humano que é sensível ao Consolador. Homens e mulheres que diante do trono de Deus dizem a semelhança do João, o evangelista na ilha de Patmos: e eu chorava muito, e eu chorava muito. É essa sensibilidade que está para além da nossa expressão fisiológica de lágrimas. Sem dúvida nenhuma, essa sensibilidade pode também trazer lágrimas, mas dependendo da sua composição, do seu jeito de ser, você vai ser uma pessoa sensível, tendo essa sensibilidade, e às vezes nem vai derramar tantas lágrimas. Alguns outros vão até derramar muitas lágrimas e não vão ter esse tipo de sensibilidade. Então esse texto está falando de uma virtude, fome e sede de justiça como virtude, graça e poder do Espírito, invasão do Espírito nas nossas vidas, dependência de Deus, submissão plena, total à vontade de Deus, ser monitorado, guiado, dirigido pela graça e pelo poder do Espírito. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Há uma outra justiça que precisa de discernimento, que está para além da justiça dos escribas e fariseus. Aí nós conhecemos a hipocrisia dos escribas e fariseus,
mais do que a hipocrisia dos escribas e fariseus, eu acho que o risco maior é quando você julga sem se auto-perceber, sem avaliar seu coração, sem avaliar as dimensões de injustiça que você também comete. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão é um bem que pode ser acumulado ou socializado. Se é um bem que pode ser acumulado ou socializado, ele é um bem político. Num texto que eu escrevi sobre espiritualidade e compromisso social da igreja, eu dizia que a falta de pão na mesa dos nossos irmãos e irmãs pode ser uma denúncia da falta de espiritualidade no altar dos nossos templos. Ou seja, quando nós damos aquilo que nos sobra, nós estamos simplesmente denunciando a injustiça. Porque quando damos o que sobra, é porque alguém não possuía. Amor é quando nós damos aquilo que nos faz falta. É nesse sentido que o texto diz que a nossa justiça precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus. Em muito a dos escribas e fariseus. Numa analogia mais simples, por exemplo, nas nossas comunidades, os homens condenando um adolescente que engravidou precocemente e começam a se reunir para que ela seja afastada da igreja, das atividades do templo, quando eles, em suas taras mentais, em suas doenças sexuais, vivem seus pecados na interioridade, não ficam grávidos. Ou seja, condenam e analisam a partir das manifestações da sua exterioridade. É quando nós falamos dos pecados da sociedade brasileira, como se a igreja evangélica brasileira fosse a coisa mais santa e pura desse país, com seus conchavos políticos, sem explicitar bem o que é que faz dos recursos que entram para as comunidades, com manipulação das pessoas, com uma hierarquia semelhante à hierarquia da nossa sociedade. Os últimos são últimos mesmos, os primeiros são primeiros mesmos. Quem tem a maior conta bancária é mais prestigiado, quem tem título é sempre mais falado. Na justiça do reino de Deus, nessas relações, as coisas são invertidas, né? Os últimos serão os primeiros. Aí eu fico feliz com a próxima frase: os menores serão maiores. Olha o meu pecado, olha o meu pecado, né? Olha a confissão do meu pecado, né? Como é que é a maquete da sociedade do Jesus Cristo de Nazaré nessa relação? Por que as crianças são as principais do reino de Deus? Porque são crianças, naturalmente, sem dúvida nenhuma. Mas é porque as crianças estão no contexto em que elas não são contadas, elas não são enumeradas. Então as crianças, os pequeninos, os não gente da sociedade, a mulher cirofenícia, ninguém sabe o nome da senhora, é uma senhora anônima. A samaritana, que não é só uma discriminada na sociedade ou naquela sociedade por ser mulher, é discriminada por ser alguém de vida suspeita, e Jesus faz dessa senhora a primeira evangelista de Sicar. Provavelmente ela nem teria acesso ao batismo na sua igreja. Provavelmente ela nem teria acesso às reuniões principais, até porque é uma neófita. Jesus faz dessa senhora a primeira evangelista de Sicar. Aliás, depois da chegada do Espírito Santo, Filipe vai à cidade, acontecem coisas extraordinárias, e eu presumo que o que Filipe faz e constrói no poder e na graça do Espírito Santo tem a ver com essa pré-evangelização ou evangelização feita pela mulher samaritana. É só uma suspeita, eu também sou pecador. Deixa eu pensar aqui na minha criatividade, achando que a mulher preparou todo o espaço. A gente precisaria identificar historicamente se é o mesmo canto que o Filipe foi.
Seja como for, estou apenas querendo assim ilustrar que quando nós pensamos em justiça no reino de Deus, nós precisamos buscar entender o que Jesus está dizendo sobre se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. John Stott vai dizer que a expressão grega utilizada para esse texto é